Olá, galera do canal! Não esqueça do like, não esqueça também de se inscrever se ainda não é inscrito. Indicar um amigo a se inscrever também no canal. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre diversas línguas. Algumas línguas que eu tenho curiosidade e que eu tenho estudado bastante para ver o seu processo estrutural. E com isso eu aprendo muito e quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes sobre algumas línguas. Vou começar pelas línguas neolatinas. Hoje nós vamos falar sobre o Romanche. Eu não sei se você já ouviu falar dessa língua, mas é uma língua de minoria lá na Europa. Nessa Masterclass nós vamos aprender algumas coisas pontuais sobre o Romanche, que é uma língua relativamente fácil de se entender. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links que vai te direcionar a algumas mídias que usa o Romanche como língua oficial, certo? Vamos então ao quadro. Muito bem, aqui estamos nós no quadro e estamos visualizando aqui o mapa da Suíça. Sim, o Romanche é uma língua da Suíça e oficialmente ela é uma língua falada, embora por minoria, tá? Mas é falada lá na Suíça. Aqui está a Suíça, como a maioria dos países da Europa, um país pequeno. Mas antes de falarmos das questões, eu queria que você ouvisse um pouco a língua Romanche, a sua musicalidade. Escute. Cordials espectadores e espectadoras. Bundi. Eu sou o melhor especialista da romanche. Ok. Eu empreendi inzig romanche. Per esempio, pudessi avere una gioppa da giotta per plaisir. So entre 30 ans l'Engiadina e la famiglia italian-portugaisa finalmente si decidida de diventar Svizzera. Anna e Paolo entprons de far fronte al lungo percorso administrativo. E aí, você gostou da musicalidade do Romanche? Percebeu o quanto que o Romanche ele tem uma musicalidade interessante? Deixa eu mostrar para você aqui no quadro. Vamos dar uma olhada nas palavras do Romanche. Aqui no quadro eu posso mostrar para você que tem algumas palavras que nos remetem bem ao português, ao italiano, ao espanhol. É uma mescla de palavras em uma língua só. Eu tenho aqui esse eu, que tenho no italiano. Eu tenho essa outra palavrinha aqui, ó, es, que é do espanhol, certo? E essa outra palavra aqui, ó, Dieu, que é do francês. E essa daqui, que a gente conhece muito bem, o da. Olha, é realmente algo interessante. Se você entende espanhol, francês e italiano, dá para você digerir bem o Romanche. Vamos ouvir a leitura desse texto. Il mund mals giur d'Occendi es un segn che il reginom de Dio n'era ba in bot. Gesù ha dit che ci può observar quart avant che il reginom de Dio maina pace sun terra. Bleres guerras, mancanças de manjar e terra trembles. Tá aí. Percebeu a musicalidade das vogais, as musicalidades das consoantes? Como eu havia dito, tá? A Suíça é um país que tem 4 línguas oficiais. Eu tenho aqui essa parte em branco aqui, que tem o alemão como língua oficial. Eu tenho essa outra parte aqui, ó, que usa o francês como língua oficial. Se percebe que aqui é a divisa com a França. Aqui é a Itália, tá? E essa região aqui fala o italiano. E essa partezinha aqui, ó, marrom, menorzinha aqui, é a parte que vai usar a língua Romanche. Tem o Romanche como língua oficial, certo? O Romanche é uma das 4 línguas da Suíça, certo? É uma língua românica. 36 mil pessoas falam o Romanche como primeira língua. Pouca gente, não é? Mas se a gente juntar com as 40 mil pessoas que falam
o romanche como segunda língua, a gente tem um número mais significativo. Então, dá um total aí de 70 a 80 mil pessoas que sabem o romanche e utilizam o romanche. Mas mesmo a gente juntando 40 com 36, não chega a 1% da população da Suíça. Olha, com relação à fonética, lembra o português e o alemão. Eu diria que, ouvindo assim o romanche, seria tipo um alemão que aprende mais ou menos português e vai falar o português e coloca muitas palavras de alemão no meio de português. Nós temos no romanche 6 sons vocálicos, não vamos entrar em detalhes. Os sons consonantais, eu tirei aqui para vocês alguns sons, tá? Diferente e difícil, tanto na representação quanto na produção de som, certo? Aqui eu tenho o T e o G. Esse G na língua romanche é aquele G tipo como se fosse escarrar. Como fica o T e o G? É meio complicado, mas deixe-me tentar. Tem o D, tenho o GL, e tem o TSCH, esse é mais fácil, é o tch, tch. E tem esse GLD, difícil, certo? Pelo menos eu acho. E tem o CH, que esse é facílimo. Tch. Tem ele em português, em italiano, em espanhol, é um som super fácil, certo? E temos esse outro aqui, ó, que embora seja meio esquisitão, mas é fácil pronunciar, tá? Ncha, ncha. A gramática do romanche obedece essa ordem aqui, ó, tá? Sujeito, verbo, objeto. Igual ao português, muito simples. Os substantivos. É sempre interessante falar de substantivos quando a gente analisa uma língua, certo? Os substantivos em romanche, eles têm 2 gêneros, tá? Masculino e feminino. Tem 2 números, tem o singular e também tem o plural. Os adjetivos em romanche, eles concordam em tudo, igual ao português, certo? Feminino, masculino, singular, plural. Deixe-me colocar aqui rapidinho para você uma palavra. Por exemplo, eu tenho essa palavra aqui, ó. Grand. Eu tenho ela no singular, eu tenho ela no plural, eu tenho ela no feminino, certo? Singular, e tem também no plural. Pronomes pessoais. A gente sabe que em gramática existe pronome pessoal, pronome possessivo, pronome complemento, essa coisa toda. Eu coloquei aqui para a gente analisar o pronome pessoal e os outros pronomes. O de amarelo é o pronome pessoal. Já o mia, mias, mes. Ti, tia, tias, tes. Ela, cia, cias, ses. Nos, nossa, olha, igualzinho no nosso português, certo? Essas duas aqui, ó. Nossa, nossas, nós. Vos, igual ao português também, olha. Vos, vossa, vossas, certo? E vós. Als, els, lur. Isso aqui é totalmente diferente do nosso, certo? Isso aqui lembra o espanhol, isso aqui lembra o francês e assim sucessivamente. Isso é o romanche. Verbos. A gente não pode deixar de falar de verbo quando vai analisar uma língua, porque o verbo revela muito sobre uma língua, certo? Os verbos em romanche, eles vão na mesma pegada do português. Aliás,
As línguas latinas ou neolatinas seguem basicamente o mesmo rumo. Deixe-me falar. São 4 modos, 6 tempos, tá? E o infinitivo dos verbos em romanche terminam em ar, air, ir. Vamos conjugar alguns verbos para a gente entender um pouco do mundo da língua romanche. Já o finesh, ti fineshes, você sabe qual a tradução desse verbo finesh? Vou deixar você pensar um pouquinho. El finesha, nos finin, vos finis, els fineshan é o verbo finir ou acabar, tá? Terminar. Lembra bem, finir é do francês, finir. Vamos a outro verbo, rapidinho. Aqui eu já coloquei outro tempo para você ver, ó. Esse che, tá? Seria o que. Che já partia, che ti partias, chel partia, che nos partiam, che vos partias, chels partiam, chels partiam, tá? Isso aqui é fácil, não precisa nem fazer comentário. Agora deixe-me colocar 3 verbos importantíssimos. Vamos conjugar tudo de uma vez só para ficar mais rápido. Eu tenho o verbo pós, tá? Eu tenho pós, que é do verbo que é o poder, stun, que é do verbo estar, e sun, que é do verbo ser. Veja como fica em romanche. Jau sun, jau stun, jau pós. Ti és, ti estás, ti pós. Ele é, ele stat, ele pó. Nos essan, nos stain, nos pudain. Vos essas, vos estais, vos pudais. El sen, el staten, el spon. Deixe-me colocar rapidamente uma lista de verbo para você ter uma ideia de como são os verbos no infinitivo na língua romanche. Veja a semelhança com outras línguas latinas, inclusive o português. Far, dir, trair, vulair, estoir, savair, pudair, doar, avair. Uma parte da língua que é interessante a gente analisar para entender o jogo dos sentidos de uma língua é o seu comparativo. Deixe-me colocar aqui 2 frases para a gente analisar melhor a estrutura da língua romanche. E já deu para você perceber que é bem parecida, tá, com a nossa estrutura, com a estrutura da língua portuguesa. La maila é pliplitina chelachaka. Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho outro substantivo. Nós estamos fazendo aqui uma comparação, ok? Então nós temos la maila é pliplitina chelachaka. Essa palavrinha che, vocês já sabem que é que. E plipitina a gente traduz como menor que, ok? Maila é maçã. A maçã é menor que a jaqueta. Deixa-me colocar outra frase para você. La maila é o shepitina escoladiaca. E eu tenho aqui, ó, o shepitina e a palavra sco. Aqui eu tenho o tão e aqui eu tenho quanto, certo? Então, a maçã é tão pequena quanto a jaqueta. La maila é o shepitina escoladiaca. E para concluir essa nossa abordagem rápida, a Masterclass relâmpago, vamos dizer assim, curiosa, coloquei aqui para você alguns cumprimentos. Talvez a minha pronúncia esteja 70% certa. Alegra, covai, faplachair. Quantos anos has ti? Bundi, buonasera, buonanotte, perplachair, imadisplacha, gratulations, grazie a fitre. Muito bem, chegamos ao final
certo? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha despertado o seu interesse para conhecer melhor a língua romanche. Eu, particularmente, sou um apaixonado da língua latina e das filhas do latim, que são muitas outras línguas, não só português, francês, italiano. Existem muitas línguas que se desenvolveram do latim e essas línguas são faladas, certo, por minorias, assim como o romanche. Se você tiver gostado, compartilha, dê seu like, comenta aí e vamos enriquecer essa discussão. Até a próxima, pessoal!